sempre dar esse conhecimento à equipe também, né, que faz parte desse trabalho. Eu acho que, não sei se é nesse sentido a sua dúvida. Uma outra coisa que ela falava nesses momentos que quando a pessoa não tem mais consciência, né, ela está acamada e não tem mais consciência. Então, assim, a função do psicólogo também não fica restrita no trabalho de home care ao atendimento individualizado do acamado. Né? Tem todo um trabalho com a equipe, tem todo um trabalho com a família. Então, está para além do atendimento individualizado. Essa é uma das vantagens também de se fazer o home care, onde você também visa a família, né? Trabalhar toda a dinâmica da família, que está em volta daquela pessoa, daquele paciente que está ali, e muitas vezes a família acredita, porque ele está ali acamado ou está inconsciente no sentido assim, de não falar com ninguém da família, aquela pessoa não existe, aquela pessoa tem essa crença, né? Ela não está escutando, ela não está ouvindo, ela não existe. Então o psicólogo também pode visar isso e trabalhar essa dinâmica dentro da própria casa, né? Agora, também pode trabalhar com um idoso, né? Que não pode sair para ir ao consultório. Tem também os atendimentos de acompanhamento, por exemplo, muita gente que tem fobia de dirigir, os psicólogos acompanham no carro, reforçando, né, o estímulo, estimulando a ele a ele conseguir obter essa confiança nele próprio. Então tem vários tipos dentro tem o institucional, como o Sérgio falou, como que é onde você vai a uma instituição e é uma prestação de serviço. E tem também o autônomo. O autônomo também pode ser home care. Né? Ele pode, eu mesmo já trabalhei com home care. Então, ela também, eu tinha um paciente que morava em Maricá e ele não podia mesmo, era uma senhora de 83 anos, ela não podia pegar o ônibus para vir para Niterói, então eu ia até a casa dela e nisso eu via também, eu trabalhava com a família. Eu tinha um lugar específico que eu trabalhava com ela, mas também trabalhava com a família, com a dinâmica familiar, daquele idoso. Então é um espaço muito rico de trabalho, né? Além daquele e também vai muito também da abordagem. Tem pessoas e psicólogos que trabalham em lugares livres, mas eu acho que o principal é esse, você atentar para a ética, né? Que em qualquer lugar você tem a ética, o sigilo, o comprometimento com o paciente. Acho que isso que tem que visar. Não importa o lugar, mas você tem que ficar atento das pessoas que estão em volta, que se isso pode influenciar. Acho que isso vai muito do profissionalismo também de cada um. Que alguém mais quer acrescentar? Para concluir a questão do atendimento online, não é permitido também qualquer psicólogo atenda, mesmo nesse número de 20 sessões, ou uma questão só do psicólogo, sem que isso seja do conhecimento do Conselho Regional de Psicologia da sua região. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a COF, o Conselho de Orientação e Fiscalização, que é todo um processo para que seja dado, né, digamos assim, uma permissão, uma autorização, um credenciamento, melhor dizendo, para que esse site, esse profissional, essa equipe de profissionais possa atender através desse meio. Não é simplesmente fazer. Aí, se fizer simplesmente fazer, sem passar pelo conhecimento do processo que da COF, estaria infringindo essa resolução. Próximo tema? Psicologia e religião. Esse vai pegar fogo, né? Eu esqueci de me apresentar, desculpa, eu sou Alexandre de França, mais um Alexandre Conselheiro. Eu colaboro na Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Saúde e estou na COF também, junto com o Juraci e o pessoal todos que estão aqui, o Edson, o Paulo Vitor, as meninas, enfim. Esse tema psicologia e religião está muito em voga hoje em dia, né? A gente tem escutado muito se falar de psicologia cristã e a gente sabe
que a psicologia ela não pode estar envolvida com nenhuma prática religiosa, né? O CFP ele não reconhece nenhuma abordagem com princípios religiosos. Então não existe psicologia cristã, budista, espiritualista, enfim, são práticas que visam a ciência, a comprovação através de pesquisas psicológicas e tudo mais. E a gente tem visto muito esse crescimento da influência de um aconselhamento cristão dentro da psicologia. A psicologia ela tem pego muito em cima disso, o CFP tem pego, os sistemas conselhos também têm pego muito esse ponto, né, levando essa discussão, ampliando essa discussão. E, então, há algum tempo atrás isso era muito maior, hoje já é um pouco menor. A gente tem visto agora eles pulando, esse tipo de visão pulando para a psicanálise, porque a psicanálise não é não tem um conselho regulatório profissional que chegue lá e diga, ó, se você fizer isso, você está infringindo o código de ética, então eles estão agora indo para essa área. Quando eu digo eles, eu estou falando dos religiosos, né? Amplamente, eu não quero dizer só os cristãos, também há outras vertentes religiosas, mas que são mínimas. A gente vê muito mais cristão, porque no Brasil há um número maior de cristãos, né? Então isso, de alguma forma, ele também vem num rótulo, né? Você acaba trabalhando com as questões morais suas, que influenciam no seu paciente, né? A gente tem visto isso nas clínicas terapêuticas, nas comunidades terapêuticas de uma forma muito contundente. A gente tem visto isso nas questões de orientação sexual, nas questões de identidade de gênero, dizendo que isso não é permitido, que isso é pecado, que isso, enfim. E aí eu queria trazer para cá esse tema, para que a gente possa conversar, se alguém já teve contato com isso, o que acha sobre isso, para a gente poder ampliar. O que vocês acham desse assunto? Olha, enquanto a gente fala sobre isso, o café está ali, o lanche, a gente pode levantar, né, lanchar, mudar e o diálogo continua. Vamos lá? Não é um bom tema? Complexo, bem complexo, verdade. Né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, havia muitos religiosos que procuravam, né, líderes religiosos que procuravam a psicologia para aprender um pouco do âmbito psicológico. E no decorrer disso, nas discussões de dentro de sala de aula, a gente percebia que era para utilizar os métodos psicológicos também dentro das áreas das igrejas, dos templos e tudo mais. Então, até dentro das próprias faculdades era muito confuso isso, né? A própria aceitação deles em relação aos princípios psicológicos talvez seja da mesma forma nossa de aceitar os princípios deles religiosos dentro da psicologia. Talvez. Essa falta de entendimento deles, né? De por que não? Por que eu, como líder religioso, não posso utilizar uma técnica da psicologia dentro da minha religião? E aí a gente, dentro da psicologia, não pode. Tá. Mas por que a gente também não pode utilizar a técnica religiosa dentro da psicologia? Se a gente pensar dessa forma, né? Que aí entra o código de ética. Que o código de ética nos coloca para pensar isso, né? A questão da moral, a questão dessas possibilidades de rótulos, Querem falar um pouquinho sobre isso?
verdade, acho que o tempo todo a gente vai estar lidando com essas situações. Né? O cliente te procura e ali você está para fazer um atendimento, essa pessoa ali é única, né? Então, assim, ela vai trazer as questões porque ela está trazendo as questões da vida dela, inclusive a sua religião, independente de qualquer coisa. Então, acho que cabe de cada profissional saber lidar com essa situação, né? Uma cliente não pode chegar para mim e falar: olha, o meu problema é espiritual. Porque se ela acreditasse só nisso, ela não estaria ali comigo. Então, cabe o profissional ter esse jogo de cintura aí. Ele não vai dizer para ela: você não, isso não é espiritual, nunca, né? Mas saber lidar de uma forma de que ela esteja ali à vontade, com o que ela pensa, e a gente fazendo de uma forma diferente, para que ela possa perceber, né, que existem outros meios também. Como eu disse, se ela não acreditasse, ela não estaria ali. Então, uma cliente que eu estava atendendo ontem principalmente, ela sempre fala que o caso dela é espiritual, só que ela veio também de uma profissional que, com 2 semanas de atendimento, levou para ela um cartãozinho do Pai de Santo. Então, assim, isso vai de cada um. Eu acho que o respeito está acima de tudo, né? A gente está lidando com o ser humano é único, né? Tem as suas individualidades e sempre tem que ser respeitado. Essa é a minha opinião. Eu acredito que nesse momento não está sendo a discussão da crença do cliente ou do paciente. O cliente, quando ele vem para a gente, ele vem inteiro. Ele vem inteiro, a gente tem que aprender a observar, a compreender o sistema dele. Nesse caso aqui, eu acredito que um dos pontos levantados é eu, enquanto profissional, o quanto eu estou implicado na minha prática profissional e o quanto a minha religião está implicada na minha prática. Porque, relembrando o que o Alexandre havia falado também na questão da faculdade, da universidade, dessa presença de lideranças religiosas, percebia-se nitidamente que eles estavam ali não enquanto uma formação profissional, e sim enquanto mais um instrumento, mais uma prática que ele pudesse utilizar dentro da sua prática religiosa. Né? Então, é complicado. Ao mesmo tempo, para mim, eu me questionava muito, falei, caramba, peraí, essa aqui é uma profissão que eu amo, é uma profissão que eu estou disposto a trabalhar por ela, a trabalhar com ela. Como que vem alguém que está utilizando essa minha prática profissional em prol de um intuito religioso? Né? Então, é essa diferença da minha prática enquanto profissional, quanto essa a religião me afeta, e a outra diferença é receber o meu paciente e ele me dizer que o problema dele é religioso, é espiritual. Ele veio com esse problema, ok. Você quer trabalhar sobre isso? Vamos trabalhar. Isso é uma questão sua, é uma demanda sua que está vindo para mim enquanto profissional. E aí essa questão é o quanto eu, profissional, a minha religião está influindo, está interferindo no meu atendimento àquele paciente. Pensar nessa questão, né? Não o paciente que me traz isso, mas eu, enquanto profissional, estou levando isso para o meu paciente. Porque também a principal questão é que o psicólogo, de acordo até com a resolução de 99, ele não pode induzir a convicções religiosas, políticas, ideológicas, entendeu? Ele pode fazer essa condução. E o cliente, ele tem uma permissão, eu entendo assim, a tudo na clínica, né? Menos, né, me bater, botar fogo na sala. Mas o que ele trouxer, ele pode trazer. Ele deve ter toda essa liberdade. A questão é o manejo que o psicólogo vai dar desse conteúdo. Se a partir do que
que o cliente falasse, o psicólogo vai entender que deve conduzir ele, não, isso está errado, isso não é bem assim. Você já pensou dessa forma, mas ligado a uma questão de moral, de religiosidade, de sua própria fé. É o que o psicólogo provavelmente vai ter uma fé, uma religião, e o cliente também. O que não tem que atravessar é isso aí no espaço da clínica, porque ali, a princípio, que deve ser trabalhado e que deve ser focado pelo psicólogo, são essas questões subjetivas e tudo mais que o psicólogo entender pertinente à sua linha prática, teórica de psicologia. E não convicções, ou induzir que essa convicção é errada, ou outra seria melhor, ou isso seria a sua solução. Então, isso se infere no código de ética, isso se infere na resolução, e fala de uma laicidade, que aí seria um tema muito ampliado para a gente falar aqui, mas se a gente tentasse resumir é isso, que aquele espaço ali não é para o psicólogo colocar a religião dele, ou julgar, ou valorar a religião do outro. E o outro vai continuar com as crenças dele, dependente do que esse psicólogo científico, neutro de outra religião venha dizer, muito provavelmente. Entendendo que há uma questão aí, o psicólogo tem um lugar de poder aí, por esse dito saber, por esse lugar de ciência, de saúde, que está ali. Então, por isso há um código de ética, uma resolução, há comissões de ética que visam, quando essa denúncia chega, essa questão chega, que a gente possa debruçar sobre ela, de modo a orientar esse profissional e ver o que foi realmente ocorrido ali. E daí nossos espaços de debate para falar isso. A psicologia é laica, o espaço dentro da clínica é laico. Assim, não só na clínica, nós estamos cada vez mais as comunidades terapêuticas encarcerando pessoas e disciplinarizando essas pessoas conforme suas lógicas religiosas. Então, nós nos debruçamos na semana passada sobre a legislação vigente e percebendo assim como o absurdo da situação, E viemos agora de Brasília, no encontro com conselheiros e técnicos do CREPOP, do Controle Social, e aí lá chamamos alguns psicólogos para conversar e para entender como é que está a realidade da comunidade terapêutica em seus estados. Eu fiquei horrorizada, eu falei, olha, eu era mais feliz antes de conhecer vocês, hein? Porque situações de horror mesmo, assim. Uma das psicólogas vai comentar que na Bahia chega numa comunidade terapêutica e 2 horas da tarde, mais de 800 pessoas no lugar, em jejum, às 2 da tarde, ajoelhadas, orando, assim. Porque é a prática, é a forma de docilizar, com fome, em nome de Deus, a pessoa usuária, joga drogas, e precisando daquele espaço, a família muitas vezes delegando a esses espaços, o cuidado da pessoa, sem estar lhe dando problema, pelo amor de Deus interno, que tem muita internação compulsória, e em nome de Deus. Assim, um espaço, seria um espaço de acolhimento e cuidado, sendo um espaço religioso e fascista, Então, assim, não se resume também a questão da clínica, em todos os outros espaços. Acho que, na verdade, é isso mesmo que a gente tem que pensar. E o psicólogo que está lá trabalhando, vendo isso, é conivente com o que está acontecendo, vendo todo esse processo acontecendo, todas essas violações de direitos ocorrendo, como é que fica o profissional nesse ambiente? Alguns princípios, ensinamentos centrais, que já foram levantados aí. Um desses princípios respeita ao atendimento que o psicólogo deve prestar ao seu cliente, que tem como um de seus pontos centrais a escuta e o acolhimento. E o respeito ao cliente. Na discussão anterior, quando o colega aqui levantou um problema que estava ocorrendo com uma pessoa que perdeu a tutela, que está um irmão que tem a tutela e tudo mais. E ele levantou a questão da autonomia, que é algo que
os psicólogos, as psicólogas devem tentar garantir. Né? Nunca achar que a pessoa não possa ter o mínimo de autonomia para, com ajuda, com amparo, com apoio, com a escuta, com aquele acolhimento, ela possa tomar decisões que sejam as melhores para a sua vida. Por pior situação que ela esteja, né? Como, por exemplo, drogado, digamos, perdoe o termo, pode parecer, né? Mas enfim, né? Em situação de rua, né? Com vício de drogas e coisas desse tipo. Então, nessa questão de psicologia e religião, o princípio básico é esse. O psicólogo escuta, acolhe, respeita, né, a crença religiosa do seu cliente. E não tenta, não deve, absolutamente, é uma violência, é contra, inclusive, o código de ética, como já dizia aí, que é um ponto específico do código de ética, tentar mudar essa sua crença religiosa, induzir de alguma forma, né, ideologicamente, filosoficamente, religiosamente, etc. e tal, sobre o seu cliente. E o que nós temos visto, como foi levantado aí, nas chamadas comunidades terapêuticas, é exatamente isso. Né? Então, o tema se refere, né, psicologia e religião, a algo que vem sendo discutido, né, e se torna realmente uma discussão muito importante politicamente no Brasil hoje em dia, que é o problema da laicidade do Estado brasileiro. Né? Laicidade não é ser contra a religião. Pelo contrário, a laicidade é uma das condições que permite a liberdade religiosa, que permite que todas as crenças, que todas as religiões possam ter o seu espaço, né? Possam ser realmente praticadas no Brasil. Certo? Então, é isso que, se não me engano foi o Crisano levantou, a psicologia laica. Né? A psicologia laica, porque ela se baseia em teorias, teses, né, científicas, né, e não científicas no sentido, né, específico de uma ciência experimental, positivista, qualquer outra coisa desse tipo. Né, mas de técnicas, conhecimentos, etc. Tal, que foram testados ao longo de anos, décadas, séculos, muitas vezes, e que realmente se comprovaram, né, como sendo eficientes para tal. Certo? E, mais uma vez, voltando à psicologia laica, porque tanto o psicólogo não deve induzir a uma determinada tendência, ideia, religião, né, ou filosofia o seu cliente, quanto ele deve respeitar aquilo que o cliente lhe dá. E deve fazer um tratamento psicológico, que não é tratamento religioso, absolutamente. Eu acho que assim, né, acho que entendendo, né, que todo saber ele é provisório, né, acho que a gente começa, o nosso presidente, ele trouxe no início a reflexão sobre isso, né, que as coisas mudam, né, a gente vive num processo de mudança o tempo todo. Então, todo saber ele é provisório, né. Aí, assim, eu estava aqui com um material aqui de saúde mental que eu achei interessante. Aí tem uma frase que ele cita aqui de Freud, aí fala, né? Não existe uma regra de ouro que se aplique a todos. Todo homem tem de descobrir por si mesmo de que modo específico ele pode ser salvo. Então, Freud, 1978. Então, acho que às vezes é contraditório para a gente, é estranho, mas, né, o ser humano sendo esse ser biopsicossocial e espiritual, né? E a relação dele com o sagrado, de que maneira vai ser isso, cada um vai buscar, né, a sua maneira, talvez, aí, de ser salvo, né, das suas questões, das suas angústias. Bem, gente, circulando a palavra, o que a gente faz agora? Vamos dar mais uma oportunidade para a palavra circular aí, vamos buscar mais um tema. Nós já estamos, né, fechando também o nosso dialogando.
E entendendo também que é importante, o Sérgio estava falando aqui, né, a respeito de o que é o dialogando, e que eu gostaria que você falasse sobre isso, Sérgio. A gente estava conversando aqui sobre o canal, que a COF, né, na verdade, é esse canal para a gente aqui também, o canal de comunicação, né, da categoria, né, com o CRP. Pode falar, Sérgio. Fala, Sérgio. Então, a gente estava conversando, né, falando, assim, as pessoas podem ficar à vontade, né, e lembrando que a COF, né, a Comissão de Orientação e Fiscalização, né, ela é a porta de entrada, né, e aqui do CRP para as questões, assim, se alguém aqui, né, hoje tem alguma questão aí relevante, alguma, né, gostaria de trazer algo, alguma dúvida, alguma provocação também, né, algum tema aí específico, nós estamos aqui, né, com essa porta, com esse canal aqui aberto, né, para a gente conversar. Sobre isso, ao suplementar. Isso no início, foi o primeiro assunto, né? Você gostaria de falar? Inclusive, eu informei que tinha uma conselheira, uma comissão trabalhando sobre isso. Se você quiser falar um pouquinho foi logo mais. no Acho que é isso que vocês início. falaram. Alguém pode só lembrar uma questão principal e eu falo sobre isso. Aqui. Basicamente, ficou no encontro dessa questão. Caminhamento médico. O que ocorre? A lei de criação do ANS de 98, ela fala do questão do médico assistente. O médico assistente, como está escrito nessa lei, possibilita que as operadoras de saúde realizem na prática, né, seria o ato médico, esse projeto de lei que tramitou 2002 até 2013, que tem chance de qualquer momento voltar, que seria o quê? Para buscar um profissional de saúde dentro da saúde suplementar, dentro dos operadores de saúde, planos de saúde, qualquer beneficiário, né, um cliente, teria que antes ter um ok de um médico. Dependendo do plano, às vezes é qualquer médico, ou um psiquiatra, ou um endocrinologista, ou um gastro, mas que seja. Seria um encaminhamento médico nesse sentido de um papel, que somente com isso o psicólogo, o beneficiário poderia buscar um psicólogo e ali ter seu atendimento. O que algumas operadoras fazem? Mesmo entendendo que está na lei de criação da ANS, essa questão do médico assistente, que na prática seria esse encaminhamento médico, abrem mão disso. Outras dizem que isso é obrigatório, mas na prática também não realizam. E outras seguem ao pé da letra. Porque isso fala de uma hierarquia de saber, isso fala, acima de tudo, uma questão financeira. Porque no atendimento clínico, se você for buscar, primeiro você teria que, nesse processo, buscar um médico, falar das suas questões. Esse médico entendendo que isso é uma demanda, digamos, psicológica, que caberia ser desdobrado no psicólogo, ele daria esse encaminhamento, e aí sim você procuraria um profissional, psicólogo no caso, e realizaria seu atendimento, falaria das suas questões. Ou seja, pelo menos você tem que passar por duas pessoas falando das suas questões que te afetam, para daí sim você começar alguma espécie de procedimento psicoterapêutico. O que se tenta nos últimos anos? Mudar essa lei, né, de 98, que fala da questão do encaminhamento médico. Infelizmente, essa lei foi alterada de um ano para cá, mas, na verdade, em 22 de julho agora saiu uma nova lei que passa a valer 23 de dezembro, 6 meses depois. Amanhã, inclusive, tem a última reunião da ANS que eu vou participar, que trata da alteração dessa lei, mas que não conseguimos, e nem as profissões de saúde todas, porque isso afeta todas. Tirando medicina e odontologia, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, psicologia, terapeuta ocupacional, todos estão sobre esse saber. Mas essa lei, nesse momento, ela só trata da questão da obrigatoriedade dos contratos entre o profissional de saúde e as operadoras, porque hoje em dia muito profissional de saúde, de todas as áreas, inclusive também os médicos, não possuem nem sequer um contrato com as operadoras. Eles recebem todo mês o valor de acordo com aquilo que eles dizem que atenderam, né, através dos guias e tudo mais. As operadoras também glosam, ou seja, cancelam algum daqueles pagamentos e não justificam o porquê. Então a relação é muito ruim, dado que a gente vive uma crise hoje da saúde suplementar, né, da saúde privada, por conta disso. O que eu vejo, década de 80 e 90, quando os planos começam a crescer no Brasil, a classe média acha muito interessante. Não vou para o SUS, não vou para a saúde pública, né? Eu tenho meu plano privado que eu pago da minha empresa, alguém paga, e você conseguir com uma certa facilidade marcar um médico, né? Marcar um exame. Hoje em dia você liga para marcar, só tem para janeiro, fevereiro, março, você tenta um teste ergométrico, não tem, simplesmente praticamente agora acabou. Então agora, quando há essa crise na saúde privada, nesses planos de saúde, que aí a classe média percebe, estamos numa crise na saúde realmente, né? Porque agora está afetando a eles. Ou seja, se a luta era para fortalecer o SUS, fortalecer a saúde pública,
No momento, uma parte da sociedade ignora isso, deixa para lá, porque acreditava na saúde suplementar. Mas agora, para mim, ela está a ponto de falir. Essa é a verdade. Daqui nos próximos anos vão ser decisivos para ver se a saúde suplementar, né, complementar, suplementar, melhor dizendo, vai realmente falir ou não. Ou seja, então tem encaminhamento médico, algumas operadoras abrem mão disso, mas ainda está na lei. Então, se qualquer operadora quiser cobrar esse encaminhamento, ela pode. E só um último detalhe, isso é muito crítico, porque se o médico não acreditar que existam demandas psicológicas ou que o trabalho psicológico é importante ou útil, ou seja o que for, ele nem encaminha. Ele vai muitas das vezes medicalizar. Você está triste? Então é isso. Você está ansioso? Você está nervoso? Você está com insônia? Você está com essa trauma, né? Então vai medicar. E se ele acreditar, infelizmente, ou pelo menos infelizmente para a ampla maioria, eles estão muito atrelados ao modelo de psicologia, né? Em termos de linha, da terapia cognitivo-comportamental. Então, muitas das vezes, o médico já tem 3, 4 psicólogos voltados para aquela linha, para que eles ali ele sugere, né? Ele dá um encaminhamento, né, amplo, mas ele sugere, isso aqui é um bom cara para tratar de você, porque aquela linha faz sentido na visão médica, pela questão de diagnóstico, do prognóstico, do tratamento, né? Então, com isso, você cerceia até a liberdade de escolha do beneficiário. Lembrando, o projeto do médico, dizia que cabia ao médico o diagnóstico e a prescrição terapêutica. Com relação a isso mesmo, mas a remuneração desse psicólogo, o CRP pode fazer alguma coisa para poder tentar valorizar um pouquinho mais, porque alguns exemplos de colegas, e até meu mesmo, que eu trabalho com plano de saúde, a média de remuneração é R$36 por atendimento, né? Quando a gente pega esses R$36, porque na realidade chega a 20, por aí. R$36 é a média que eu recebo pelo menos. E quando trabalho em uma clínica, então, que faz, por acordo, pega 50% do gasto, você acaba pegando R$16 por um atendimento. E aí esse atendimento acaba sendo bem curto, porque para você conseguir alguma remuneração, você acaba atendendo por 40 minutos ou até meia hora, que eu já vi alguns que ficam atendendo meia hora, e depois, para poder produzir o documento, registrar os atendimentos. Também vai ter uma certa dificuldade, porque a pessoa atende às vezes 22 pacientes em um único dia, trabalhando de segunda a sábado, você tem um domingo para descansar. Então, a remuneração ela vem com um peso muito grande também na questão da saúde suplementar. Rapidamente também, a questão do valor do honorário, né, é um dos principais pontos críticos, eu acho que é essa questão do encaminhamento médico, fala dessa hierarquia de saber e toda a impossibilidade de autonomia, tanto do psicólogo quanto até da sociedade, no momento que tem esse sistema. Mas o valor do honorário é isso, há valores de R$20 a sessão até 12, melhor dos casos 30, 40, né, aí está a grande média entre 20, 30 e 40, e alguns raros 60, 70, mas também é uma pequena minoria. A média é R$20 a R$30 por hora de atendimento, por sessão. Então, o que ocorre? E aí isso a gente acaba percebendo também, a ideia é dialogar com a categoria por isso. A gente pretende ano que vem fazer um evento maior sobre saúde suplementar, porque tem muita questão envolvida aí. Uma delas é o psicólogo não pode fazer um atendimento, eu entendo não pode porque não vai estar fazendo um atendimento de qualidade de 20, 15 minutos. Não há como um psicólogo, de repente, que não segue aquele entendimento teórico, se tornar quase um lacaniano e fazer um tempo lógico de 15, 20 minutos sempre para todo mundo. Então essas denúncias chegam, essas reclamações chegam aos operadores que chegam ao CRP. Só que aí passou a ter uma inversão nesse quadro nos últimos anos. Se antes os operadores reclamavam dos psicólogos faziam atendimento de 15, 20 minutos, hoje em dia a operadora pedindo para o psicólogo fazer atendimento de 15, 20 minutos. Por quê? Para que o psicólogo possa atender o maior número possível de beneficiários e que esses beneficiários não reclamem com a operadora que não conseguem ser atendidos. Mas a gente já de pensar que um atendimento de 15, 20 minutos nessa série de produção em massa não é um atendimento de qualidade. Isso fere a prática, isso fere o código de ética, se você entrar no detalhe do código. Outros psicólogos reúnem 10 pessoas numa sala das diversas temáticas, separação, cigarro, fumo, qualquer questão fazem que seja uma espécie de grupo, em 1 hora e todos fazem uma boleta. Ou eles pedem para alguns clientes assinarem, além da guia, darem o dinheiro por fora. Eu te atendo pelo plano, mas você tem que dar mais de R$40 por fora para fazer o atendimento, que seria de 1 hora. Ou pede para o cliente assinar 2 boletas.
Isso tudo é antiético, tudo é errado, fere primeiro essa relação que ele tem com a empresa e fere a relação dele com o beneficiário. Mas a questão é, uma parte grande da população está tendo primeiro contato com o psicólogo dentro da saúde privada, né? Porque vê que tem no plano, vê que pode marcar mesmo, que passa pelo médico, o médico encaminha. Então a gente tem que pensar que prática é essa que o psicólogo está realizando lá na ponta, que está entrando em contato com a sociedade. Então, e quanto ao valor do honorário, o que a gente faz nos últimos anos? Reuniões junto com o sindicato e o CRP, a gente marca com as operadoras, isso é interessante, quando a gente marca com a operadora, só o fato de a gente marcar e ir até lá, a gente é surpreendido com a boa notícia. Vamos reajustar os valores, né? Em geral é assim. Ou quando reajusta já na entrada da reunião, eu acho que eles guardam isso na manga, né, para dar uma certa alegria, e no meio da reunião, então tudo bem, então vamos reajustar 20%, mas 20% de R$20 é quase nada, né? Então tem esse problema dos valores. E aí tem aquela crítica que muito psicólogo faz, inclusive que algumas pessoas dentro da INSS fazem, mas uma relação privada, vale o que eles acordarem, se ele aceitar esse valor, não temos nada a ver com isso, né? Há conselhos profissionais do Brasil, não só de psicologia e outros, que nem entram nessa discussão por isso. Isso é privado, se ele não quer atender por esse valor, ele se desliga do plano. Mas a gente entende aqui que a primeira bandeira de luta é a saúde pública, mas a saúde privada, por ter o psicólogo, por ter o beneficiário envolvido, a gente tem que estar atuando. E isso é em parceria com o sindicato. Mas é uma luta difícil, porque é um sistema capitalista, a INSS, a gente está pensando em fazer uma moção, né, todos os conselhos profissionais, pelo menos aqui no Rio, apontando algumas questões da INSS, dessa proximidade dela com os operadores de saúde. É uma agência que seria para regular e tratar com forças extremamente desiguais, que é um médico, um psicólogo e um operador que fatura milhões. Eles dizem que ali vale a livre concorrência, vale a livre negociação. A gente aponta que não, existe uma relação brutal de forças ali. Mas a ANS, infelizmente, se omite fortemente dessa questão. Duas perguntas. Para alguém, um psicólogo, se cadastrar no plano de saúde, precisa ter um tempo de experiência, um tempo de profissão, de atuação na profissão, e precisa pagar? Ano que vem, agora 2015, a gente pretende fazer uma pesquisa, né, levantamento aqui no estado do Rio de Janeiro, com psicólogos, beneficiários difíceis, mas psicólogos, operadores, levantando todos esses critérios. Na verdade é livre, cada operadora pode pedir o que quiser. Umas pedem título de especialista, outras pedem doutorado, outras pedem 5 anos de formação, 2 anos de formação, 5 anos de CRP, 2 anos de CRP. A gente não tem hoje esse mapeamento, a gente sabe que tudo pode. O que a gente aponta é por um não excesso de solicitação de especialistas, precisamos, só aceitam psicólogos com tal título de especialista, com tal, a gente aponta que o psicólogo, a princípio, graduado no Brasil, ele tem capacidade de atender. Então, se você quiser colocar esses critérios, são os critérios de qualidade, outro tipo de critério que não licenciador. O tempo, normalmente, eles pedem, né? Mas eu digo, não tenho esse mapeamento hoje. A gente pretende até meio do ano que vem ter esse mapeamento do estado do Rio de Janeiro. Essa é uma pergunta. O psicólogo precisa que paga. Depende. O que eu sei, me parece que a Unimed, por ser uma cooperativa, o psicólogo tem que pagar, o médico paga, todos pagam, porque é uma cooperativa, então ele entra com valor, passa a receber, meio que aquela coisa meio cooperado, meio sócio. Quando ele sai, ele vende as cotas, mas normalmente para os planos ele não paga nada não. Ele atende uma série de critérios e a partir daí ele passa a ser um prestador de serviço daquela operadora. Então é uma relação comercial. Depende dos critérios também da operadora. Umas aceitam um consultório coletivo, outras aceitam um espaço. Normalmente elas pedem sim um consultório, aí talvez a COF até me ajude, não sei, questão do bombeiro, questão em termos CNPJ, trabalhar. Normalmente sei que provavelmente eles pedem. Acho que essa pessoa jurídica, psicólogo empresário. Na verdade, a maioria dos planos de saúde, eles não estão credenciando pessoa física, né? E credenciam pessoa jurídica. Então, assim, no CRP, a gente não tem escrito só pessoa física, né? O CRP também escreve pessoa jurídica, que são os psicólogos que têm, né, uma empresa, ou empresas que têm psicólogo no seu quadro funcional. Então, recentemente, né, de uns tempos para cá, a gente vem recebendo muita solicitação de inscrição de psicólogos que têm o seu consultório, né, trabalham, né, sozinhos muitas vezes, mas que por, né, terem a intenção de fazer o convênio com o plano de saúde, precisam se tornar uma empresa,
né, precisam criar uma empresa. Então, eles permanecem com a mesma estrutura, o mesmo consultório, atendendo sozinhos, mas se tornam uma empresa, ou seja, tem um CNPJ para poder se inscrever, se credenciar no plano de saúde. E claro, se tornar uma empresa tem um custo, né? Que aí o psicólogo tem que avaliar se vale a pena ou não se tornar um empresário, né? Para poder realizar esses convênios. Depende da inscrição, ele vai pagar como pessoa jurídica. Agora, dependendo da modalidade com que ele criou a sua empresa, ele vai pagar anuidade também ou não. Se ele for um empresário individual, né, ou seja, ele não tem outra pessoa, não tem um sócio, ele fica isento de anuidade como pessoa jurídica. Agora, se ele tiver algum sócio, mesmo que esse sócio seja o filho, o marido, que às vezes tem 1% só, né, da cota, né, entrou só para formar a sociedade, mesmo assim, caracteriza uma sociedade, aí a pessoa vai pagar como pessoa física e como pessoa jurídica, né, depende da modalidade. Aqui, né? Acho que não ouvi bem. Mais alguma questão, gente? Que a gente está na hora de encerrar, né? Bom, agradecer a todos vocês, tá? Por estar aqui para a gente fazer esse debate, que foi um debate rico, enriquecedor. Eu vou pedir o Novaes, nosso presidente, para fazer o encerramento, tá? Fala. Ah, sim. Eu não sei o e-mail exatamente por quê, mas se você entrar na página do CRP, tá, você vai encontrar lá a COF, todas as comissões, inclusive a COF. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo telefone, tá, ou por e-mail. Qualquer solicitação, nossos fiscais, nossos funcionários darão para vocês por essas duas vias, telefone ou e-mail. Fala. Nosso e-mail é cof@crprj.org.br. E pode ser um atendimento presencial ou por telefone. Nos horários de plantão estão divulgados no site do CRP. Isso aí. Passar para o Novaes. Aqui trabalhar ou fui lá. Agradecer então a todos, né? Provavelmente essa é o último evento aqui esse ano, dia 19. Tem dia 10. Vai ter um dia 10. Sobre A luta contra a dia 10. Dia 10 é... Próxima quarta-feira. semana que vem. Próxima quarta-feira. Então, quarta-feira, que horas? É à tarde? 18 horas, né? 18 horas. 18 horas. 18 horas, tá? 18 horas, quarta-feira. Então, convidando vocês aqui para o evento da luta contra o chamado de dezembro verde. Tivemos outubro rosa, novembro azul e dezembro vermelho. Obrigado, então. Gente, nós vamos distribuir, né? Isso aqui, nós temos aqui. Isso, vamos distribuir, né? Acho que nós temos para todos aqui, pelo menos as bolsas. Não, pera só, olha só, como a gente tem. Temos opção. A pessoa escolhe uma bolsa, ou escolhe um livro, ou escolhe um kit, caneta com bota. Ah, é? É. Porque bolsas tem 20. Porque a gente vai ter outro evento e a gente não tem isso tão disponível assim. Tá. Seria um sorteio, na verdade. Na verdade, tem um sorteio. Então resolvemos. Uma escolha. Cada um vai fazer uma escolha. Então, podemos começar com você que está aqui. E mais os certificados ali. Isso aqui é bolsa, que é um livro. O livro você vem aqui e escolhe um. Ou que é um kit, caneta e. Pode.